Meu nome é Adriel, sou participante de Indies Kids desde 2017 e fui convidado a estar compartilhando com vocês uma palavra, a respeito do que Deus tem falado comigo nessa quarentena. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Jonas, capítulo 1, e eu vou dando um resuminho sobre a história dele até chegar no outro ponto que eu quero falar. Bom, Jonas 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, o que Deus me levou a pensar nesse versículo, nesse capítulo, esses 3 versículos, foi a respeito de medo. Jonas, ele fugiu daquilo que Deus chamou ele porque ele teve medo. E muitas vezes acontece comigo isso. Porque Deus, ele me direciona algumas pessoas para eu falar. E eu falo assim, não, Deus, eu não vou falar com essa pessoa porque eu tenho medo. Eu tenho medo dela sobressair sobre a minha ideologia, ou falar mal de mim por aí, ou até mesmo eu não conseguir. Eu não conseguir falar a respeito de Deus sobre ela, porque as ideologias dela são muito fortes. Mas como diz na Bíblia, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se é Deus que te dá a direção para falar com alguém, com um determinado grupo de pessoas, só vai e confia que é sucesso. Então, como vocês sabem a história de Jonas, Jonas, ele foi engolido por uma baleia, depois que ele foi jogado no mar pelos homens do navio, por causa de Deus, e ele fez uma oração dentro da barriga da baleia, Deus acabou perdoando, e ele foi até a Nínive e começou a pregar. Em seguida, os ninivitas se arrependeram, teve toda aquela redenção com Deus. Só que Jonas, ele ficou com raiva. Ele ficou tipo, Deus, por que tu me trouxe até aqui, sendo que eu sabia que tu ia perdoar eles? Tipo, pra que eu tinha que ter vindo, entende? E aí Jonas ficou muito irado. E ele se afastou um pouco da cidade, foi até um canto mais afastado. E lá, ele foi lá para descansar, basicamente. E lá, ele foi para descansar. E passando para o versículo 6, do capítulo 4, versículo 6, diz assim: Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto, porque ele estava descansando. E Jonas ficou muito contente por causa da planta, mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. E quando o sol nasceu, desceu a soprar um vento leste muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele desmaiou, ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo, para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas, você acha razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu, é tão razoável que quero até morrer. E o Senhor disse, você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na seguinte ela desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Então o que Deus me levou a pensar nisso, é que basicamente Jonas, ele teve uma compaixão maior pelas pessoas, pela planta do que pelas pessoas. E Deus me fez perguntar, você realmente não foi falar com aquelas pessoas por medo? Ou porque você não queria tirar um pouco do seu tempo, entende? Então Deus me fez refletir muito nisso. E outra coisa, Jonas, ele deu um valor tão importante para uma planta, cara, para uma planta. E eu queria perguntar para vocês, em que vocês estão depositando, o que vocês estão dando valor, o que vocês estão depositando realmente tempo nesse tempo de quarentena? É no celular, é na televisão, é no seu computador, não importa. Nosso tempo ele tem que ser dado a Deus, somente. Claro, Deus ele não deixa de avaliar as nossas necessidades do coração, nossas vontades, também nossos desejos. Mas a partir do momento que a gente dá prioridade a essas coisas, acima de Deus, isso se torna algo errado. É basicamente isso que eu quero compartilhar com vocês. A respeito também de renúncias. A gente também tem que aprender a renunciar a essas coisas, esses nossos desejos, e não ter medo. Foi isso que Deus fez pensar essa semana, a respeito de não ter medo,
e também a respeito da gente saber olhar para as coisas certas, né? Olhar para Deus, né, que são as coisas eternas, que as nossas coisas aqui da Terra são somente coisas materiais. Então, basicamente isso que eu tenho que compartilhar com vocês e obrigado por assistirem o vídeo.